Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula de confronto de bases de dados entre duas planilhas de Excel. Essa aula faz parte do curso de Introdução à IA no Trabalho. Vocês viram aí um vídeo que está explicando como a gente vai fazer esse confronto entre essas duas bases de dados. Então bora para o vídeo. Nosso curso de Introdução à IA no Trabalho ele já está com 18 vídeos. A última aula a gente viu sobre extração, cálculo mais relatório, utilizando planilhas de Excel. E agora a gente vai para confronto de bases de dados. Eu tenho aqui duas planilhas de Excel, onde a gente vai abrir para dar uma olhada rapidinho na estrutura delas. Então, de um lado, eu tenho uma planilha da operadora, então eu tenho a matrícula aqui na primeira coluna e tenho o nome aqui na segunda e outros dados nas demais colunas. Na coluna F, eu tenho o valor do vale-refeição, que é o que a gente vai confrontar. Essa informação de matrícula e nome e valor de refeição também está numa outra base de dados, que é essa. Porém, essa outra planilha, ela contém mais dados além das que a gente tem na planilha anterior. Porém, eu só vou conferir o valor do vale-refeição aqui no nosso exemplo. Eu tenho matrícula em ambas as colunas e também tenho nome, para a gente conferir se os valores estão batendo. Porque eu não posso usar o nome ao invés da matrícula. Nesse caso, eu posso ter problemas de nomes que estejam escritos de forma incorreta entre essas bases. Então, o ideal não é utilizar o nome aqui para fazer esse tipo de análise. Eu vou utilizar então a matrícula, mas eu tenho que ter certeza que essa matrícula é igual para todas as pessoas em ambas as bases de dados, ok? Vou fechar essa planilha e a gente vai pegar o nosso prompt, que eu vou ler para vocês. Vamos colocar esse prompt no Cloud, que eu estou usando, mas você pode usar a IA da sua preferência. Tá? Eu estou usando aqui o Opus 4.8, eu até vou reduzir para o Sonnet 4.6, tá? Para quem talvez não esteja nessa versão. O que eu estou dizendo aqui para ele é o seguinte: você é um programador Python, especialista em automação de planilhas. O contexto: preciso confrontar duas bases de dados em Excel para encontrar inconsistências entre elas. Os arquivos, eu estou passando para ele o nome dos arquivos, nesse meu exemplo. Então a base A é a base benefícios e a base B é a base RH. A chave do confronto seria a coluna que esteja presente nas duas planilhas, que foi o que eu comentei. No meu caso, é a matrícula. O que eu quero encontrar, então, são registros que existem só na base A, registros que existem só na base B, e registros comuns com divergência no campo nome e VR dia. Se a matrícula bater entre as duas planilhas, eu quero que seja confrontado também o nome, se o nome está correto nessas duas bases, e o VR dia. A saída esperada, eu quero um Excel com 4 abas, o resumo, o que está só na base A, o que está só na base B, e as divergências. Também quero um HTML com os mesmos dados e filtros dinâmicos por categoria e busca livre. Salvar os relatórios na mesma pasta da base de dados, sem dependências externas no HTML. Isso aqui é para a gente não ter nenhum problema do HTML querer executar alguma coisa quando eu estiver abrindo esse arquivo. Regras do script, então eu quero um bloco config no topo, com caminhos e nomes das colunas. Isso aqui facilita para a gente poder trocar o local de onde efetivamente estão meus dados. Coloquei aqui tolerância de 1 minuto para comparação de valores numéricos, tratar variações de texto, então a gente pede que espaços extras, maiúsculas e minúsculas sejam desconsiderados, de maneira que seja feito um tratamento para que as duas bases de dados não tenham essas informações. Ou seja, tudo que for minúsculo, ele considerar, independente se for maiúsculo ou minúsculo, eu vou usar aqui no caso não ser um case sensitive, que é o que a gente fala em programação, que é desconsiderar se está maiúsculo lê de uma maneira e se está minúsculo lê da mesma maneira, para que se as letras estejam em tamanhos diferentes, que isso não faça efeito aqui na comparação. Linha de total no rodapé de cada tabela. Formato de entrega, eu quero apenas um script completo, sem explicação, fora do código. Vamos dar um OK? Lembrei. Antes da gente dar um OK, vamos adicionar os dois modelos de planilhas, para que ele utilize como exemplo. Lembrando que quando a gente fizer isso, nós temos que anonimizar os dados, reduzir a quantidade e passar para a IA apenas aquilo que ela precisa para poder entender a estrutura. E quando a gente rodar no nosso computador esse script, aí sim a gente pode colocar todos os dados sem nenhum problema de estar incorrendo aí num risco de estar vazando algum dado sensível. Tá? Então a gente aguarda aqui o processamento. O Cloud finaliza, ele traz para a gente alguns testes que ele faz com as bases reais antes de entregar o script final. Já coloco aqui do lado direito o script para a gente copiar. Eu posso baixar esse script ou posso copiar o código do lado. Vou baixar, vou abrir, ele já abre direto no meu
VS Code. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, trocar a base de dados. Então, a base A tem que apontar para o caminho onde estão os meus arquivos. A base A está na mesma base B. Vou colar. Como ele já trouxe para a gente o nome da planilha, eu não apago. Deixo ela aqui, .xlsx. E a base RH vai utilizar também o mesmo diretório. Feito isso, podemos executar. Vamos ver se vai ter algum erro. Esse erro aconteceu, inclusive, quando eu fiz o teste, que ele está dizendo que essa versão do Python que eu estou usando, eu deixei de propósito aqui para a gente poder corrigir, tá? A versão 3.14 está tendo um bloqueio com relação à biblioteca NumPy, que está nessa versão. Então o bloqueio está vindo do próprio Windows, no meu caso, e eu vou passar esse erro para o Cloud, para ele poder corrigir para mim. Possivelmente, ele vai retirar a utilização do Pandas e do NumPy, tá? Aqui do nosso código. Quem não entende de programação não precisa se preocupar com isso, a própria IA ela consegue identificar a correção desse erro. Então, ele está sugerindo algumas coisas aqui, pedindo para instalar inclusive o Python, uma versão aqui anterior à que eu estou usando, e também pedindo para instalar versões do Pandas e do OpenPy XL, que são as bibliotecas que a gente está usando para poder corrigir o problema. Eu vou pedir para ele se existe outro caminho, porque eu não vou trocar. Eu não quero trocar as bibliotecas que eu tenho aqui por enquanto. Então eu estou pedindo para ele o seguinte, para ele poder, se existe outra alternativa, sem utilizar o Pandas ou o NumPy. Ele está dizendo que sim, que dá para escrever usando só o OpenPy XL. Ok, a gente segue com isso. Ele está perguntando se o OpenPy XL está instalado e funcionando. Eu vou dizer para ele que sim. E ele vai seguir aqui o código. Finalizado aqui então a parte da escrita do código. Vamos ver se agora vai funcionar com essa versão. Eu vou simplesmente copiar o código e colar. Só que antes de executar a gente vai ter que refazer o diretório de entrada dos dados. Então eu copio novamente onde os dados estão armazenados. E aqui nessa variável, base APF, a gente vai colar. Vou colocar uma barra para separar do nome do arquivo e vou repetir o nome para a base B. Certo? E a gente executa novamente. Ok, ele executou agora sem erro. Eu volto na minha pasta, onde continha os meus arquivos, e agora a gente tem dois novos arquivos. Confronto de benefícios. Nós vamos abrir aqui o Excel. Então ele traz o resumo do confronto. Total na base A, total na base B. Só na base A, então eu tenho 3 arquivos. Só na base B eu tenho 3. Registros comuns eu tenho 20, divergências 3 e total de divergências 3. Só na base A ele me traz as pessoas que estão só na base A, então são esses números de matrícula, eu não tenho na outra base. Na base B ele traz os casos onde eu tenho somente na base B, não tenho na base A. E as divergências, uma outra abinha com as divergências, então ele encontrou divergência na matrícula 2, que o valor da diária na base A constava 33 e na base B constava 28. E também trouxe divergência de nome. A matrícula 19, o nome consta Vanessa A. Rocha, e aqui Vanessa Aparecida Rocha, está sem abreviação. Numa base de dados e na outra está abreviado. Aqui na matrícula 20, então também problema de nome, William Ferreira Neto e William Ferreira Neto. Certo? Qual o problema aqui desse William Ferreira Neto é que em uma base ele está como N e na outra ele está como M no final, M de macaco, e na outra N de navio. Então a gente pode fechar isso e abrir o HTML, que a gente também pediu para que seja feito. A mesma informação que eu tenho na planilha, eu tenho no meu XML, no meu HTML, perdão. Eu tenho aqui no meu arquivo HTML, só na base A, tenho esses casos, só na base B, esses casos, e as divergências que a gente acabou de conferir. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma base muito grande de dados e
nas divergências constassem muitos registros, eu podia também fazer uma busca, poderia ser até por matrícula, por exemplo, né? 002, por exemplo, 019, e ele vai fazer o filtro automaticamente também, certo? Então a gente tem uma espécie de tabela dinâmica, onde a gente consegue fazer as buscas dos registros. Para a gente poder conferir, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um teste. A gente viu que a gente tem 3 divergências aqui, vamos alterar um valor, fazer um teste a mais, na base RH, por exemplo. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, e vamos colocar R$40, 35 para 40. E vamos executar, vamos salvar a planilha e executar novamente o script. Vamos ver se a quantidade de pendências aumenta de 3 para 4, já deu para ver aqui na execução, que ele aumentou a quantidade de pendências. A gente volta na planilha, vamos olhar pelo HTML, que é mais agradável de ver. A gente já viu que subiu aqui o número de divergências, tá? A gente pode olhar na última guia, que apareceu mais um valor, foi a matrícula 1, que era R$35, agora é 40. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, confrontando planilhas entre 2 bases de dados. Aguardo vocês na próxima aula. Não esqueça de curtir esse conteúdo e se inscreva no canal. Um abraço e até mais.